Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema que está dando o que falar no setor de educação, principalmente no Nordeste. É o concurso público da Secretaria de Educação de Paracuru, no Ceará. Nós recebemos o edital, demos uma olhada nos materiais e o que salta aos olhos logo de cara é a escala. A gente está falando de um concurso que oferece, assim, no total, 687 vagas. E nossa missão aqui é justamente ir além desses números, sabe? Tentar entender o que essa oportunidade significa de verdade, tanto para quem vai prestar quanto para a cidade. Exato. E esse número 687 já é a primeira grande pista, né? Para um município como Paracuru, não é só uma questão de preencher cargos que estão vagos. Um edital com essa magnitude, na verdade, é quase uma declaração de intenções. Sinaliza um investimento, assim, bem robusto, bem planejado na rede de ensino. É algo que vai muito além da simples reposição de pessoal. Certo, então vamos começar a destrinchar isso. O documento oficial divide essas 687 vagas em duas partes, né? São 131 para contratação imediata e, o que é impressionante, 556 para formação de cadastro de reserva. As vagas são para níveis médio e superior, e a remuneração para os cargos de professor chega a R$ 5.376,56. Esse salário, para começar a conversa, parece bem competitivo para a região, não acha? Sem dúvida nenhuma. Um salário inicial acima de R$ 5.000 para um professor na rede municipal no Ceará é um atrativo muito forte. E isso gera um efeito cascata, né? Eleva o padrão, atrai profissionais talvez mais qualificados, até de outras cidades. Mas o ponto que para mim define a estratégia toda aqui é o tal do cadastro de reserva. Era exatamente aí que eu queria chegar. Porque, assim, uma pessoa mais leiga pode olhar e pensar, ok, então são só 131 vagas de verdade. O resto seria uma lista de espera que, sei lá, talvez nunca seja usada. Mas um cadastro com mais de 550 pessoas parece grande demais para ser só uma precaução. Qual é a lógica por trás de um número tão expressivo? Não acaba gerando uma falsa esperança? Essa é a pergunta-chave. E é uma preocupação legítima, sim. Existe o risco da falsa esperança, mas é preciso entender como a gestão pública funciona por dentro. Um concurso tem validade, né? Geralmente 2 anos, que podem ser prorrogados por mais 2. Nesse tempo todo, muita coisa acontece. Aposentadorias, gente que passa em outro concurso e sai, licenças, fora que a prefeitura pode estar planejando expandir a rede, novas escolas, novas creches. Ter um cadastro de reserva desse tamanho dá ao gestor uma ferramenta de planejamento assim poderosíssima. Ele não precisa fazer outro concurso, que é um processo carro, demorado, toda vez que uma vaga surge. Ele só chama o próximo da lista. Então é mais sobre ter flexibilidade para administrar um planejamento de longo prazo. Exatamente. Na prática, o que a gente vê é que um percentual bem significativo desses cadastros acaba sendo chamado. Não os 100%, claro, mas um número bem maior do que as vagas imediatas. Para o candidato, significa que ser aprovado mesmo fora das vagas imediatas é um ativo valioso. É uma porta que fica ali, aberta, por até 4 anos. Entendido. Agora, vamos olhar para onde essas vagas estão concentradas. Como era de se esperar, a maioria é para professor, nível superior, todos com aquele salário atrativo de mais de R$ 5.000. O edital lista vagas para várias áreas, né? Língua portuguesa, matemática, que juntas somam 18 vagas imediatas e 118 no cadastro. Mas tem outro setor que chama muito mais atenção. A base. É aí que está o coração desse edital. Se a gente somar as vagas para professor de educação infantil e professor de ensino fundamental 1, nós estamos falando de 60 contratações imediatas e 240 no cadastro de reserva. Isso dá mais da metade de todas as vagas para professores. É uma concentração, assim, massiva. E o que essa concentração nos diz? Por que não distribuir as vagas de um jeito mais, sei lá, equilibrado entre as disciplinas? Porque isso reflete uma tendência pedagógica e de gestão que já está muito consolidada. Todos os estudos de longo prazo sobre educação apontam para a mesma direção. O maior retorno sobre o investimento em educação acontece nos primeiros anos de vida. Se você garante uma base sólida na educação infantil, na alfabetização, isso define o sucesso de toda a trajetória escolar daquela criança.
Paracuru está basicamente dizendo: vamos começar a consertar a casa pelo alicerce. É uma aposta de longo prazo. Mas isso também não cria um desafio? Encontrar tantos profissionais qualificados, especializados em pedagogia infantil e fundamental, não deve ser simples. Esse é o grande desafio. Não é só preencher a vaga, é preencher com um profissional que entende as especificidades do desenvolvimento infantil, de metodologias. É por isso que o processo seletivo, como a gente vai ver, é tão rigoroso. A prefeitura não está só contratando, ela está selecionando especialistas para sua área mais estratégica. E claro, o edital também tem vagas para ciências, história, geografia, mas o foco na base é o que define a política por trás de tudo. E o edital não para nos professores, né? Tem uma oportunidade bem significativa para nível médio também, o cargo de secretário escolar. São 24 vagas imediatas, mais 72 de cadastro, com um salário de R$ 2.300. Pode parecer um cargo de suporte, mas a quantidade de vagas sugere que a importância é maior. Uma escola não funciona só com um professor bom. A figura do secretário escolar é a espinha dorsal administrativa da instituição. Ele cuida de matrícula, histórico, diário de classe, comunicação com os pais. Ao investir em quase 100 novos postos para essa função, a gestão está, na verdade, liberando diretores e coordenadores para focarem na pedagogia. É criar um ecossistema escolar mais eficiente, sabe? Uma escola bem administrada é uma escola onde o ensino pode florescer. Faz todo sentido. Vamos então para a parte mais prática, que é o que deve estar tirando o sono de quem está na disputa. O período de inscrições já fechou, foi em 16 de fevereiro. Agora todos os olhos se voltam para uma data, 26 de abril, o dia da prova objetiva. O tempo está correndo, né? A estratégia de preparação agora é o fator decisivo. E a preparação tem que ser muito bem pensada, porque não é uma prova única e pronto. O processo tem várias facetas, principalmente para os cargos de professor. Todo mundo, de todos os níveis, vai encarar a primeira fase, a prova objetiva. Ela é eliminatória e classificatória. É o grande filtro inicial, onde, infelizmente, a maioria dos candidatos acaba ficando. Mas, para os professores, a jornada é mais longa. O edital prevê outras 2 etapas. Por que essa complexidade toda? Um processo de 3 fases para um concurso municipal. Isso sinaliza algo. Sinaliza tudo. É exatamente isso. A segunda fase, que é só para os professores, é a prova discursiva. Ela também elimina e também classifica. Isso mostra que a banca não quer só alguém que saiba marcar o X no lugar certo. Ela quer alguém que saiba articular ideias, construir um argumento, que domine a língua e tenha repertório sobre pedagogia. É um filtro de qualidade imenso. E a terceira etapa? A terceira é a prova de títulos, que é só classificatória. Ela não elimina ninguém, mas pode mudar completamente a classificação final, sabe? Quem tem pós-graduação, mestrado, doutorado, ganha pontos preciosos. E aqui está a mensagem implícita. A prefeitura valoriza o profissional que continuou estudando, que se especializou. Juntando as 3 fases, o recado é muito claro. Queremos os melhores e vamos criar um processo sofisticado para encontrá-los. Um processo que avalia o conhecimento bruto na objetiva, a capacidade de argumentação na discursiva e a formação contínua nos títulos. É um desenho bem completo, realmente. E isso nos leva à preparação. Com um processo tão exigente e a prova se aproximando, improvisar parece ser o caminho mais curto para o fracasso. É a receita para o desastre. Nessa fase, há pouco mais de 2 meses da prova, o estudo tem que ser cirúrgico. E a estratégia mais eficaz não é tentar reler toda a teoria do zero. O segredo é a prática, direcionada e exaustiva. Eu sempre digo, você precisa virar um especialista na banca organizadora, que nesse caso é o Instituto Consulpan. Cada banca tem um estilo, um jeito de perguntar, os temas preferidos, as pegadinhas, né? É como se fosse aprender um novo idioma. Perfeito, é exatamente isso. E você só fica fluente nesse idioma praticando. Eu lembro de um caso de um candidato brilhante com um conhecimento teórico vastíssimo. E ele se recusava a fazer simulados e a resolver provas antigas. Dizia que era perda de tempo, que ele já sabia o conteúdo.
Resultado: foi reprovado. Ele sabia a matéria, mas não sabia fazer a prova. Não entendeu o ritmo, o tempo, o estilo das questões. A prova não mede só o que você sabe, mas quão bem você performa sob pressão, naquele formato. É por isso que resolver centenas, talvez milhares de questões é o que separa os aprovados. E para quem é estudante e quer se preparar de verdade, uma dica é entrar agora em magickolbe.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Olha, uma ferramenta como essa pode ser o diferencial absoluto nessa reta final. Ter acesso a um banco de questões massivo, já organizado, com os comentários. Economiza um tempo precioso que a pessoa gastaria garimpando material solto por aí. Permite focar 100% na prática, identificar as próprias fraquezas e reforçar. É transformar a preparação num processo de ganho de performance, não só de acúmulo de informação. Perfeito. Então, para a gente amarrar nossa análise, o que temos aqui é muito mais do que um simples edital. É uma oportunidade enorme de carreira na educação em Paracuru, com salários ótimos, um volume de vagas expressivo e um processo seletivo que, apesar de ser bem exigente, é muito bem estruturado para valorizar o profissional completo. Exato. E conectando todos esses pontos, a conclusão é que este concurso é um ato de política pública. É a materialização de uma visão de futuro para a cidade. Ao trazer para dentro da rede quase 700 novos profissionais, selecionados por mérito, por um processo rigoroso, a Prefeitura não está só preenchendo seu quadro, ela está injetando capital humano qualificado no sistema. E isso tem um potencial transformador na qualidade do ensino e, por consequência, na vida de milhares de crianças a médio e longo prazo. Com certeza. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai além dos candidatos. Para a própria cidade de Paracuru, fica a pergunta, né? Qual vai ser o impacto daqui a 5, 10 anos de uma decisão como essa? O que acontece com uma comunidade quando ela decide, de uma forma tão clara, investir na qualificação de quem está na linha de frente da educação, moldando as futuras gerações? É algo para a gente observar de perto.